Quando eu era criança, tinha um medo irracional do nosso porão. Para ser honesto, o porão era meio assustador para uma criança. Era um espaço bem grande, com um sofá em forma de L bem no meio, de frente para uma coluna de madeira. Em frente ao sofá, havia uma antiga TV boa grande onde conectávamos todos os nossos consoles de videogame. O layout do porão era como um grande círculo em torno do sofá, com um estande e uma mesa em um canto e um bar antigo em outro, que tinha a porta da lavanderia atrás dele. Perto da escada, ficava a porta de entrada para a pequena sala de ginástica do meu pai. Meu pai alugava o andar de cima da casa para uma senhora idosa chamada Ruth, então só tínhamos acesso ao primeiro andar e ao porão. Ele costumava ficar no primeiro andar, por isso nossos videogames estavam todos no porão, onde ele raramente ia. Sou o irmão mais novo, com 2 irmãos mais velhos, e tinha entre 6 e 8 anos quando isso aconteceu. Naquele dia, meus irmãos mais velhos não estavam em casa, provavelmente brincando com outras crianças, então estava apenas minha mãe e eu em casa. Meu pai provavelmente estava no trabalho. Normalmente, eu jogaria videogame com meus irmãos no porão, o que me deixava menos assustado, mas naquele dia eu estava sozinho e lembro de estar um pouco assustado enquanto descia as escadas. A porta do porão era um problema, pois não ficava aberta por padrão e se fechava lentamente, a menos que algo a segurasse aberta, o que me fazia sentir ainda mais isolado lá embaixo. Eu estava jogando videogame sozinho naquele sofá cinza fofo, e qualquer pequeno som no porão me fazia pausar o jogo e olhar na direção de onde vinha o som. Sempre havia ruídos estranhos vindos da lavanderia, mas eu estava acostumado. No entanto, naquele dia, ouvi um som incomum vindo de lá, algo caindo no chão e quicando 1 ou 2 vezes. Pulei do sofá e corri para contar à minha mãe que havia alguém no porão. Lembro-me da reação calma da minha mãe, perguntando o que aconteceu e explicando que não havia ninguém lá embaixo para me tranquilizar. Ela voltou ao porão comigo, abriu a porta da lavanderia, acendeu a luz e olhou por alguns segundos. Depois, ela fechou a porta e disse que não havia ninguém lá, o que me fez sentir melhor. Voltei a jogar videogame, mas não lembro quanto tempo se passou antes de eu voltar para cima para comer um lanche. Minha mãe já estava preparando o jantar e estava escuro lá fora, o que só aumentava meu medo do porão. Durante o dia, o porão tinha 2 pequenas janelas que permitiam alguma luz, mas à noite, ficava completamente escuro. Eventualmente, voltei para o porão e, em algum momento, ouvi o som do aquecedor na lavanderia ligando, só que estava extremamente alto. Notei que a porta da lavanderia estava aberta, então desci do sofá e caminhei lentamente até lá. Estava escuro como breu dentro e eu estava com medo de acender a luz, só queria fechar a porta. Reuni coragem suficiente para correr até a porta, fechá-la e voltar correndo para o sofá, onde me sentia mais seguro. Por algum motivo, não achei estranho que a porta estivesse aberta, mesmo depois de minha mãe tê-la fechado. A próxima coisa que me lembro é de ouvir a voz de um homem atrás de mim. No começo, meu cérebro não processou o que eu havia ouvido, não parecia real. Virei-me e vi um homem de aparência doentia sentado no estande no canto do porão, com o braço na mesa e a cabeça apoiada no punho. Ele disse: "Meu Deus, como você cresceu!" Fiquei congelado de medo, incapaz de gritar, apenas olhando para o homem com a boca aberta. Ele se levantou lentamente, com uma postura torta e curvada, e começou a andar em minha direção, dizendo: "Sua mãe não me deixa ver vocês." Finalmente consegui gritar e corri para as escadas, gritando "mãe" o tempo todo até a cozinha. Tranquei a porta do porão e chorei, contando à minha mãe que havia um homem lá embaixo. A expressão no rosto dela era de pavor. Ela chamou a polícia e, estranhamente, não me lembro do que aconteceu nos momentos antes da polícia chegar. Apenas me lembro de vários policiais chegando e descendo ao porão. Fiquei com minha mãe e um policial em uma sala segura enquanto eles encontravam um homem. Descobri que ele era meu tio distante,
irmão da minha mãe, que havia sido excomungado da nossa família por ser um abusador de crianças. Nossos pais nunca o queriam perto de nós, e minha mãe não queria nenhum contato com ele. Ele havia invadido a casa e estava escondido no porão por sabe-se lá quanto tempo. Eu não o reconheci, pois a última vez que o vi eu era um bebê. Ele voltou para a prisão por mais 4 anos por outro crime sexual e, desde então, não sabemos onde ele está. Estava se aproximando do Halloween, era meados de outubro. O aniversário do meu primo Andy é no dia 15 de outubro, então, para comemorar seus 12 anos, fomos todos à casa do nosso tio John e da tia Melissa, onde estavam organizando uma festa de aniversário para ele. Nossa família é bem grande, então essas reuniões familiares costumam ser bastante agitadas. Ainda estava quente lá fora, por isso a festa foi principalmente no quintal. A casa deles é bem grande e sempre adoramos jogar esconde-esconde lá por causa disso. Andy e eu temos a mesma idade, mas sou mais velho que o Chase, meu irmão mais velho, por 2 anos. Ele também brincava conosco, assim como nossos outros primos, que eram um pouco mais velhos, mas ainda gostavam de brincar. Dividíamos em equipes, revezávamos entre esconder e procurar, e estabelecíamos limites de tempo para encontrar o time adversário. Se você fosse encontrado, tinha a chance de correr até o quintal para se salvar, desde que não fosse pego. Podíamos usar toda a casa, exceto o quarto dos nossos tios, e não estou exagerando quando digo que havia centenas de lugares para se esconder. No porão, havia um quarto separado que chamávamos de salão de moda da tia Melissa, pois ela é designer de moda. Dentro, havia muitos manequins com diferentes peças de roupa que ela havia projetado. Alguns eram manequins de corpo inteiro, outros apenas torsos sem cabeça, além de alguns equipamentos de câmera e uma tela verde. Estávamos jogando há um tempo, e agora era minha vez e do Chase nos escondermos. Ambos escolhemos o porão. Chase se escondeu na seção principal, enquanto eu fui para o salão de moda. Peguei 2 cobertores do puff do porão, um para me esconder e outro para jogar sobre um dos manequins como isca, fazendo parecer que havia uma pessoa escondida ali. Achei que seria engraçado ver a reação de quem puxasse o cobertor. Entrei na minha posição de esconderijo debaixo de uma mesa no canto da sala e me cobri com um cobertor. Agora era uma questão de esperar, o que é uma grande parte do jogo se você tiver um bom esconderijo. Depois de um bom tempo, ouvi uma comoção na sala principal do porão. Chase e um dos meus primos estavam rindo e gritando, provavelmente enquanto Chase era perseguido. Ouvi-os subindo as escadas, provavelmente Chase tentando chegar ao quintal sem ser pego. Depois disso, esperei em silêncio por mais uns 10 minutos. Comecei a ficar desconfortável e entediado. Finalmente, Chase veio até o quarto e chamou meu nome, dizendo que a comida estava sendo servida lá fora, então o jogo havia acabado. Estava morrendo de fome, então corri para o quintal, onde a comida já estava pronta e sendo servida. Depois de comer e conversar com a tia Melissa, lembrei que tinha deixado os 2 cobertores no salão de moda, um deles sobre um dos manequins, o que ela não ficaria feliz em ver. Depois de ir ao banheiro, voltei para o porão e para o salão de moda. Acendi a luz e vi que o cobertor não estava mais sobre o manequim, mas cobrindo outra coisa. Parecia outro manequim, este em posição sentada, o que era estranho, pois não conhecia manequins que se sentassem. Quanto mais me aproximava, percebi que estava se movendo e ouvi uma respiração. Havia um cheiro desagradável que não estava ali antes. Senti um desconforto crescente e perguntei, rindo, quem estava ali. Não houve resposta. Olhei para baixo para ver se conseguia ver os sapatos da pessoa, mas vi pés descalços de uma pessoa negra. Ninguém na festa era negro. Corri para fora e disse ao meu tio para chamar a polícia,
pois havia alguém no porão. Outros ouviram e o pânico se espalhou rapidamente. Meu tio e alguns outros correram para o porão, e eu os segui. Quando chegamos ao salão de moda, o cobertor estava no chão, e a pessoa que estava embaixo havia desaparecido. Expliquei sobre os pés descalços e o cheiro, e um grupo de familiares vasculhou a casa toda. Meu tio, Eli, levou minhas palavras a sério e chamou a polícia. Quando a polícia chegou, foi uma cena caótica, com todos preocupados e os vizinhos saindo para ver se estava tudo bem. Todos os esconderijos possíveis foram verificados, mas ninguém foi encontrado. Eu não inventei nada, foi real. Queria que todos vissem o que eu vi, mesmo que quase todos acreditassem em mim. Durante festas, as portas ficam destrancadas, já que a família circula dentro e fora por horas, então não é surpreendente que alguém da rua pudesse ter entrado, talvez um sem-teto, o que explicaria o cheiro. Ainda assim, foi uma experiência assustadora e uma memória que jamais esquecerei. Essa história aconteceu quando eu tinha 9 anos, e agora estou quase com 25. Estávamos na casa do meu bisavô em Idaho durante as férias de Natal, visitando a família. Naquela época, o namorado da minha mãe veio conosco pela primeira vez, pois meus pais haviam se divorciado no verão anterior. Meu avô morava em uma pequena cidade indígena com cerca de 1000 habitantes. A casa do meu avô era uma charmosa casa de 2 andares, cercada por campos e florestas. Eu sinto muita falta daquele lugar. Um dia depois de chegarmos, minha tia, tio e primos que moravam na mesma cidade nos surpreenderam dirigindo 10 horas para nos visitar, mesmo tendo dito que não poderiam vir por causa do trabalho. Foi uma surpresa divertida, pois na época eu era muito próximo dos meus primos. Uma noite, meu tio, o namorado da minha mãe e meu primo, que morava ao lado do meu avô, vieram nos visitar. Os adultos começaram a conversar, então eu e meus primos Sam, 9 anos, Evan, 12 anos, e Kennedy, 10 anos, decidimos descer para o porão e jogar nosso jogo de monstro. No jogo, Sam e Evan se escondiam no porão com as luzes apagadas, enquanto Kennedy e eu tentávamos encontrá-los. Eles faziam barulhos para nos ajudar a localizá-los, mas se chegássemos perto, faziam ruídos assustadores e nos perseguiam de volta até o topo das escadas, nossa zona segura. Sam e Evan desceram para se esconder e nos disseram para esperar 2 minutos antes de irmos procurá-los. Kennedy e eu esperamos e depois descemos. Estava completamente escuro lá embaixo, exceto pela luz do fogão a pellets e pela luz da lua entrando pela janela. Mesmo sabendo que eram apenas nossos primos escondidos, o ambiente escuro e silencioso tornava tudo assustador. Depois de cerca de 5 minutos, Sam e Evan pularam para nos assustar e nos perseguiram de volta para cima. Decidimos jogar mais uma rodada. Esperamos 2 minutos novamente e descemos. Desta vez, eu fui primeiro. Enquanto descíamos, ouvi Evan ou Sam bater na parede, o que me fez pular. Continuei descendo, mas então notei uma figura do lado de fora da janela. Parei e pedi a Kennedy que parasse também. Ela ficou irritada e perguntou por que eu estava parando. Apontei para a janela, mostrando a figura para ela. Kennedy viu a figura e sussurrou para Sam e Evan pararem o jogo porque havia alguém lá fora. Sam inicialmente não acreditou, achando que estávamos com medo. Fiquei chateado porque eles não acreditavam em nós. Sam e Evan finalmente vieram debaixo da mesa de ping-pong do porão e olharam para a janela. Evan riu e disse que provavelmente era o tio Stan fumando lá fora. Eu sabia que não era, pois o tio Stan sempre fumava na varanda da frente. Insisti que não era ele, e Sam sugeriu que poderia ser o vovô verificando a casa. Fui verificar a sala de estar e vi que todos estavam lá, inclusive o tio Stan e o vovô. Meu estômago revirou,
E voltei para o porão, tremendo, e disse a eles que todos estavam na sala. Sam e Evan finalmente perceberam que não era uma brincadeira e suas expressões mudaram para medo. Kennedy começou a chorar e eu pedi para ela não fazer barulho. Subimos as escadas e decidimos o que fazer. Sam e Evan sugeriram ideias absurdas como atirar no cara. Após 5 minutos, descemos novamente e a figura havia desaparecido. Assumimos que ela tinha ido embora. Decidimos não jogar mais e optamos por jogar ping-pong. Acendemos a luz do porão e notamos que a janela estava aberta. Pensei que a janela estava quebrada, mas de repente, vi um homem de cerca de 40 anos sentado em uma poltrona, olhando para nós. Ficamos paralisados de medo. O homem começou a sorrir de forma assustadora e a se levantar. Gritei corre, e subimos as escadas correndo, batendo a porta do porão. Corremos para a sala de estar, chorando e contando à família que havia um homem no porão. Um dos meus tios, que era policial, pegou uma arma do meu avô e desceu. Voltou alguns minutos depois, dizendo que não havia ninguém lá embaixo. Presumimos que ele tinha saído pela janela e fugido. Os adultos acreditaram em nós, pois havia pegadas na neve levando à entrada da garagem. Nada foi roubado, mas estávamos todos assustados e passamos o resto da noite abraçados com nossas mães. Desde então, eu nunca mais joguei aquele jogo. Meu avô ficou chateado, pois achava que as janelas não poderiam ser abertas por fora, mas ficou aliviado por ninguém ter se machucado. Meu avô faleceu em outubro de 2017, e sinto muita falta dele. Desde o incidente, sempre tive medo de entrar em qualquer porão, mesmo depois de crescer. Não voltei à casa do meu avô há quase 1 ano, mas ainda tenho medo daquele porão ou de qualquer outro até hoje.